estão vocês? Todos bem? Espero que sim. Um grande beijo para vocês. Estou com muitas saudades. Hoje nós estamos aqui para continuar as aulas da nossa escola dominical. Na aula passada, nós conversamos sobre o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus criou todas as coisas, como diz lá desde o princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. E Ele também, como nós vamos ver hoje, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que nos perdoa, que cuida de nós. Como tudo que Deus fez foi muito bom, Ele viu que era bom, e nós quando vemos as coisas que Deus criou, toda a obra criada, nós vemos que os céus manifestam a glória de Deus. E aí nós ficamos felizes porque Deus é glorificado nas coisas que Ele fez. E na nossa vida também. Então os nossos lábios têm que sempre dar glórias a Deus. Então, esse primeiro casal que morava lá no Éden. Olha aqui o casal. Adão e Eva. A Bíblia relata que Adão foi feito do pó da terra. Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Da costela de Adão, Deus criou Eva, também do mesmo matéria. Eles dois, esse primeiro casal, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eram muito especiais porque tinham uma grande responsabilidade de viverem em paz, felizes, em comunhão com Deus e cuidar daquele jardim maravilhoso que Deus havia plantado lá no Éden. As árvores davam seus frutos livremente, os animais que foram nomeados por Adão e Eva viviam felizes ali também, não é? No jardim do Éden. Mas nós vimos na aula passada que uma coisa aconteceu e que atrapalhou toda essa harmonia do jardim, né? Toda essa felicidade, alegria, esse jardim maravilhoso, alguma coisa aconteceu nesse jardim do Éden. E nós estamos estudando o capítulo 3 de Gênesis. E logo no início do capítulo 3 de Gênesis, que relata a queda do homem, diz o seguinte: a serpente, o mais sagaz de todos os animais selvagens, selváticos, usada pelo maligno, usada por Satanás. Então Satanás usou a serpente para vir fazer uma conversa com Eva. Então tentar a Eva com a sua conversa mentirosa. Nós aprendemos na aula passada também que o Satanás é o pai da mentira. Então tudo que ele fala é deturpado, é mentiroso e ele quer que a gente desobedeça e desagrade a Deus. Você se lembra que a gente conversou que Deus criou todas as árvores do jardim, toda espécie de frutos, todos os frutos conforme a sua espécie, mas Deus deu uma ordem para Adão. Deus disse o seguinte para ele: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que dá um fruto chamado o conhecimento do bem e do mal, desta vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Ou seja, Deus estava dando uma ordem e Deus queria testar a obediência de Adão. E Deus vinha conversar todos os dias no jardim com eles podiam ter essa comunhão, estava tudo bem, até que sorrateiramente a serpente chegou e veio conversar com Eva, que nós vimos na aula passada, né? Ela disse algumas mentiras para Eva. E ela tentou Eva, dizendo: olha, pode comer, porque vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem, e Deus disse isso, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês conhecerão todas as coisas, conhecerão o bem e o mal, e vocês serão iguais a Deus. Esse desejo, essa soberba da vida, esse desejo de ser igual a Deus, mas o fato do fruto ser agradável aos olhos, né? Bom para dar entendimento, porque parecia que eles iam conhecer todas as coisas se comessem daquele fruto, apesar que isso era uma grande mentira de Satanás, falando através da serpente. Eva acreditou e Eva tomou desse fruto, Eva comeu
E a Bíblia diz também que ela deu para o seu marido e Adão comeu. No dia que eles comeram, os seus olhos foram abertos e de repente, eles que só pensavam no bem, na pureza, na felicidade que eles viviam no jardim, começaram a ter pensamentos maus no seu coração. O mal veio habitar em seu coração, o conhecimento do bem e do mal, né? O mal veio habitar no seu coração. Então aquele desejo de ser feliz, de viver em paz com todos e com os animais, já não existia mais. E eles estavam agora com medo, com vergonha. E a Bíblia diz que eles ficaram com vergonha que até se esconderam entre as árvores. Vamos lá, eles se esconderam atrás das árvores. A Bíblia diz que eles fizeram algumas, com folhas de árvores, de algumas plantas, fizeram uma espécie de uma roupa para cobrir as suas vergonhas, para cobrir as suas partes íntimas, porque agora eles estavam com vergonha de Deus, vergonha porque eles tinham desobedecido a Deus. Então eles tinham pecado, eles tinham desobedecido, e isso traria sérias consequências. E na aula de hoje nós vamos ver que consequências são essas que viriam sobre Adão e Eva, sobre a sua descendência, sobre toda a terra, todo o planeta, os animais e as plantas. É uma consequência que ia afetar todas as coisas que Deus havia criado. Deus criou tudo bonito, tudo muito bom, viu Deus que era bom, mas agora havia o pecado no mundo e isso trouxe algumas consequências. Que consequências são essas então? Então, quando a gente lê o relato de Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva se esconderam porque estavam com vergonha. Eles sabiam que Deus vinha todos os dias, no finalzinho da tarde, visitá-los no jardim. E aí, quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, que andava no jardim pela viração do dia, lá no finalzinho da tarde, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E aí Deus chamou Adão. Adão, onde você está? E aí Adão fala para ele, olha, eu me escondi, Senhor, porque eu vi que eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. E Deus disse assim para ele, ué, quem foi que disse que você estava nu? Como é que você descobriu que você estava nu? Por que você perdeu a pureza aí do seu coração? Vocês não tinham vergonha e agora vocês têm? Você comeu da árvore ou do fruto da árvore que eu disse que era para vocês não comerem? E aí começa aquilo que a gente chama um jogo de empurra, né? Quando acontece alguma coisa errada lá na casa da gente, a mãe percebe que alguém fez alguma coisa errada, ela começa a perguntar pros filhos, quem foi que fez isso? Né? E porque o mal está lá no nosso coração, nós herdamos lá de Adão, né? Essa natureza pecaminosa e desobediente, a gente começa a empurrar para o outro. Ah, foi meu irmão que fez. Ah, foi a minha irmã que fez. Não foi diferente com Adão. Adão disse assim, Senhor, a mulher que o Senhor fez para mim, da minha costela, ela me deu o fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para Eva, que foi isso que você fez? E aí Eva diz, a serpente veio me enganar, me tentar e eu comi do fruto. E aí começam a vir as consequências. Deus começa a falar para eles o que ia acontecer por causa disso. Lembram-se que a ordem é, se vocês comerem da árvore, no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Mas Deus, porque eles ficaram dizendo, Adão disse que tinha sido culpa da Eva, a Eva disse que tinha sido culpa da serpente, Deus se dirige à serpente e diz o seguinte, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Então Deus disse, olha, a partir de agora, por conta disso, por causa do pecado, você vai passar a rastejar e a comer o pó da terra.
E mais alguma coisa. Eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher. Eu vou pôr uma inimizade entre a descendência da mulher e a tua descendência. Os seus descendentes, os descendentes da descendência da serpente iam morder o calcanhar dos descendentes de Eva. Mas viria um descendente de Eva que ia pisar a cabeça da serpente, que ia destruir a serpente e todo o mal. Deus diz isso a ela. Deus diz também que agora, a partir de hoje, você vai ter muitos sofrimentos. Se vocês não ficavam doentes, não tinham dores, agora vocês terão dores. Tudo vai ser mais difícil para vocês. Os seus filhos vão sofrer também. Os seus filhos vão ter dores e você vai sofrer com o sofrimento dos seus filhos. Vocês vão morrer quando ficarem velhos, né? O seu corpo vai voltar ao pó da terra. Deus disse isso também a Adão, olha, você vai voltar, vai morrer, quando você morrer, o teu corpo vai se desfazer junto com o pó da terra. E você, Eva, não poderá mais fazer o que você fez, que é dar o fruto ao seu marido. Porque o seu desejo será para o seu marido. Então o marido ia dominar sobre ela, o marido ia mandar nela, né? E Adão também, todas as coisas seriam muito mais difíceis para Adão. Para cultivar o jardim seria muito mais difícil. Iam nascer ervas daninhas, cardos, abrolhos. Ia ser difícil de fazer as plantas produzirem. Eles iam ter que cultivar com muito mais dificuldade. Então o trabalho seria árduo, a terra toda sofreria, as plantas já não dariam mais tão facilmente, os animais sofreriam, tudo no planeta foi manchado pela queda, foi manchado pela desobediência de Adão e Eva. Eles escolheram fazer o mal, eles escolheram desobedecer a Deus, eles escolheram seguir o desejo do seu coração e desejar ser iguais a Deus. E por conta disso, eles pecaram, eles transgrediram. E havia uma outra árvore lá no jardim que eu falei para vocês, né? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida também. Então Deus, além de tudo isso que disse para eles, disse a eles também: vocês não poderão ficar mais aqui no jardim do Éden. Deus os expulsou do jardim do Éden. Deus matou alguns animais e com a pele desses animais fez uma vestimenta para eles, para que eles pudessem cobrir as suas vergonhas, e os expulsou do paraíso e colocou um anjo na porta para que eles não pudessem entrar mais ali no jardim do Éden, não podiam mais entrar no paraíso. Agora eles iam viver a vida com todas as dificuldades da mancha do pecado, do mal que a desobediência havia trazido para eles. Porque eles poderiam, se eles ficassem no jardim, comer da árvore da vida e aí viver eternamente com um coração mau, fazendo mal, pensando em fazer o mal. Então, por isso Deus os expulsou do paraíso e agora eles iam habitar na terra, iam crescer, multiplicar, ter filhos, ter famílias, com todo aquele sofrimento que o pecado traria para eles e para o planeta, aquele planeta maravilhoso que Deus havia criado, agora herdou esse sofrimento. Davi fala num dos seus salmos, o rei Davi fala: eu sei que em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade me concebeu, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi sabia, e os servos do Senhor também sabiam, que nasceriam sempre manchados pela marca do pecado de Adão, o primeiro Adão. A Bíblia fala também que depois viria um segundo Adão. E a gente vê essa promessa ali no Jardim do Éden, né? Quando Deus disse que nem tudo está perdido, né? Vocês pecaram, vocês transgrediram, a morte veio sobre a vida de vocês, o sofrimento veio sobre a vida de vocês. Mas virá futuramente, eu estou prometendo, e Deus promete isso lá em Gênesis 3:15, que viria um descendente da mulher, um descendente muito especial, que não ia pecar,
que ia morrer pelos nossos pecados, que ia destruir o mal, pisar na cabeça da serpente, ia destruir o mal, ia vencer a morte, ia vencer o pecado. Deus já estava falando aqui desde esse comecinho de Jesus Cristo, que viria lá no futuro, ia nascer em Belém, ia viver entre os homens, ia ensinar as verdades da palavra de Deus, não ia pecar, ia sofrer e morrer pelo nosso pecado, e nós crendo nele poderemos ser limpos de toda maldade e de todo pecado. Então Deus já havia prometido, né, que nem todas as coisas estavam perdidas. Deus prometeu que haveria no futuro uma redenção. Então o que nós aprendemos com a queda? Que Adão e Eva fizeram o quê? Desobedeceram. Então a desobediência trouxe consequências. Então que consequências? Eva comeu do fruto, Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto, deu do fruto para o seu marido, eles foram maculados, manchados pelo mal e pela maldade, e isso trouxe consequências para eles e para toda a descendência, para eles e para todo o planeta. Tudo agora seria muito mais difícil. Tudo agora seria em dores, em sofrimento, em cansaço. E outra consequência, eles foram expulsos daquele jardim maravilhoso, foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus não os abandonou. Por que Deus não os abandonou? Porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor e desde lá do começo, Deus teve misericórdia. Deus teve compaixão, Deus teve amor por eles. E Deus fez uma promessa maravilhosa, a promessa da redenção em Jesus Cristo. Então nós podemos descansar nessa grande promessa. Nós sabemos que nascemos em pecado, mas nós podemos entregar a nossa vida a Jesus. Ele vem, limpa o nosso pecado, lava os nossos pecados porque Ele morreu na cruz por nós. E aí nós podemos ser redimidos e voltar a ter comunhão com Deus, né? Vai ser rasgado aquele certificado de dívida que a gente tem para com Deus, porque a gente nasce em pecado. Mas o problema do pecado fica resolvido em Jesus Cristo, não pelo meu merecimento, não porque eu sou boazinha, mas porque Jesus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus sabe de todas as coisas e amou a sua criação, e amou e teve compaixão do homem e mandou Jesus para nos salvar. Então isso é uma mensagem que conforta o nosso coração, não é mesmo? Na próxima aula nós vamos ver como é que essa história continua e o que aconteceu com a descendência de Adão e Eva. Espero vocês na próxima aula. Tchau! Beijo grande!